Bora colocar a mão na massa aqui comigo? Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo certinho de como eu cozinho as minhas bases alimentares para esse mês. Se você já é de casa aqui no canal, você já deve ter ouvido eu falar algumas vezes sobre as famosas bases alimentares. Mas o que seriam essas bases alimentares? São preparos prontos que eu gosto de ter no meu congelador, que me ajudam a fazer outros preparos no dia a dia e que me ajudam muito a poupar tempo, dinheiro e estresse. Por exemplo, eu sempre gosto de ter no meu congelador uma boa carne moída refogada. Com essa carne moída, eu posso fazer vários preparos no dia a dia. Posso fazer uma boa panqueca, posso fazer um escondidinho, um macarrão, um pimentão recheado, enfim, tem inúmeras possibilidades. Para mim, uma boa carne moída refogada, como se fosse um ragu, eu levo mais ou menos 1 hora para ficar pronto, porque eu gosto de cozinhar bastante. Pensa, se toda vez que eu desejo fazer um prato com carne moída, eu tivesse que ir para a cozinha e começar do zero a preparar essa carne. Aí foi pelo menos 1 hora. Digamos que pelo menos uns 40 minutos. Por isso que eu não abro mão de fazer todo começo de mês os meus preparos bases ou bases alimentares. Bora lá? O primeiro passo é fazer o planejamento e ele consiste em 3 etapas. Primeiro, eu vou listar os preparos que eu quero fazer aquele mês. Nesse caso, nesse mês eu vou fazer carne moída, estrogonofe de frango, frango ao curry e carne de panela. O segundo passo é listar todos os ingredientes que eu vou precisar comprar para os meus preparos. Aqui eu estou incluindo uma lista que eu vou comprar no açougue e também uma lista de mercado. Por último, eu faço o passo a passo do que eu vou fazer para executar e cozinhar essas minhas bases alimentares. Para quem tem prática na cozinha, isso é uma coisa automática, mas eu gosto de parar uns minutinhos antes e fazer essa lista, porque quando eu vou para a cozinha eu não preciso ficar pensando qual é o meu próximo passo, eu já fiz isso antes, e isso me ajuda muito a poupar tempo na hora de cozinhar. Compras feitas e agora bora colocar a mão na massa. Eu trouxe um relógio aqui pra vocês, que é um relógio que eu gosto de sempre ter aqui perto da minha cozinha, né, pra quando eu tô cozinhando eu fazer um acompanhamento. E eu vou mostrar pra vocês, pra gente registrar realmente quanto tempo eu vou levar pra fazer todos esses preparos, pra vocês verem no relógio e confiarem o quanto de tempo que eu levo, tá? Então aqui no relógio tá marcando que são mais ou menos 2h07 da tarde. E aí o primeiro passo que eu vou fazer é realmente higienizar essas bancadas, né? Passar um álcool, isso é bem importante. Antes de a gente cozinhar, a gente ter esse cuidado de higienização, né? De todo lugar que a gente vai trabalhar. Depois disso, eu vou trazer aqui os meus alimentos, vou deixar separado. E aí eu realmente vou começar a colocar a mão na massa. Um ponto que eu sempre gosto de falar. Eu gosto de fazer os meus preparos todos de uma vez só no começo do mês, porque eu tenho essa disponibilidade na minha agenda. Mas isso não pode ser um impeditivo para você ter esses preparos no congelador. Se você não tem como despender 3, 4 horas nesse processo todo, tá tudo bem, você pode quebrar isso ao longo do mês. Então, digamos que num domingo você vai lá e faz uma carne moída. No próximo tempo que você tiver, você faz uma sopa. No próximo tempo você faz um frango ou um legume, enfim. O importante é você ter esses preparos à mão. Agora são 20 para as 4, então faz mais ou menos 1h20 que eu tô cozinhando. Eu já tenho pronto a minha carne moída, o meu quibe e a minha carne de panela. E lá no fogão, como vocês podem ver, eu tô terminando o meu estrogonofe de frango e meu frango ao curry. Agora, enquanto o fogão termina de cozinhar para mim, o que eu vou fazer? Eu vou preparar as minhas carnes marinadas. Já peguei todas as minhas carnes aqui, estão na minha frente. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui o meu saquinho de freezer. Eu vou abrir cada uma dessas carnes e vou porcionar nos saquinhos a quantidade que eu como para uma refeição, tá? Pensando na quantidade de pessoas que vão comer a refeição. Como aqui são 2 pessoas, eu vou colocar o suficiente para uma refeição para 2 pessoas. Então, primeiro eu coloco tudo no saquinho.
As salmônicas, como já vieram temperadas, eu já vou colocar no congelador e, assim como as linguiças também, mas principalmente o frango e o porco, eu já vou fazer a minha marinada, que é isso que eu vou mostrar pra vocês. Então, primeiro vamos porcionar tudo isso aqui, depois eu já venho mostrar o segundo passo. Porcionei todas as minhas carnes e tá vendo que eu já deixei todos os meus saquinhos virados assim? Agora eles estão prontos para receber os meus temperos, que é uma marinada. O que consiste uma marinada? Consiste em a gente usar 3 elementos. Que são os temperos, sal, pimenta, realçador de sabor, alguma gordura, então geralmente eu uso azeite de oliva. O terceiro item que é um ácido, que pode ser vinagre, pode ser limão. Então, dependendo da minha carne, eu escolho quais são esses elementos para compor, tá? Nem sempre eu uso os mesmos temperos, enfim. Então, agora eu vou iniciar colocando primeiro os meus temperos, né? Que consiste sal e pimenta em todos, tá? Você pode ver que eu vou estar jogando assim, e depois eu vou te mostrar o truquezinho para espalhar bem esse tempero. Dependendo da quantidade da carne, eu tenho que colocar mais. Por exemplo, aqui eu tenho 6 bifes de frango. É para fazer um prato diferente, então eu tenho que porcionar mais. Aqui eu tenho só uma sobrecoxa. Então, né? Aqui eu tenho só 2 bifes. Agora eu vou para a parte da gordura. Agora eu vou para a parte do ácido que como eu falei, eu vou usar em alguns limão e em alguns vinagre. E agora a gente vai fechar esses saquinhos e dar aquela mexida pra pegar bem o tempero em tudo. Lembra que eu falei que depois a gente não precisa se preocupar na hora de mexer o tempero? Ó, e aí eu faço assim. E assim eu vou fazendo em todos até finalizar. Tá vendo que eu faço um sistema de produção? Eu primeiro abro todos, porciono, depois eu coloco todos os temperos, depois eu fecho tudo. Eu percebi que assim é muito mais rápido. Já estou com todas as minhas carnes prontinhas. O próximo passo vai ser etiquetar tudo e colocar no congelador. 4h15 da tarde e eu já terminei todos os meus preparos. Minha carne moída, meu estrogonofe, meu frango ao curry, minha carne de panela já estão aqui esfriando e eu já porcionei, como eu mostrei, todas as minhas carnes. Agora, o próximo passo é etiquetar essas minhas carnes, muito importante, porque assim, agora, gente, que não tá congelado, eu sei o que é, mas depois quando eu etiqueto e vai tudo pro congelador, cria aquela camada. Depois, da hora que você vai buscar, você não sabe o que é se você não etiquetar. Eu falo isso por experiência própria. Então, vou etiquetar isso. Já vou aproveitar e etiquetar também os potes que eu vou guardar as carnes, tá? Por quê? Eu preciso que essas carnes esfriem um pouco antes de eu colocar no pote. Então, na verdade, assim, eu levei 2 horas para cozinhar, fazer todo esse processo. Agora, eu preciso etiquetar tudo e esperar esfriar um pouco. Então, geralmente, o que eu faço? Enquanto esfria as coisas, eu vou ajeitando a minha cozinha, né? Porque é importante eu deixar tudo ajeitadinho. E aí é o tempo de eu conseguir armazenar dentro dos potinhos e deixar esfriando mais um pouco antes de eu colocar no congelador. Então, vamos etiquetar tudo. Já vou mostrar pra vocês também os potinhos que eu uso pra armazenar minha comida. Eu já peguei aqui os meus potinhos, né, pra armazenar, etiquetar e mostrar pra vocês. Aqui eu uso para armazenar principalmente as comidas cozidas, eu uso esses potinhos aqui de plástico. Você encontra em qualquer casa de embalagem, inclusive na internet. Existem vários tamanhos desses potes, mas eu vou mostrar os 2 que eu mais uso, que é um de 250 ml e um de 500 ml. O importante é você saber a média que você consome, né, para uma pessoa, 2 pessoas, enfim, não sei como que é a sua realidade aí, mas é importante você saber a média que você vai consumir para poder montar as embalagens. Além dos potinhos, existem esses saquinhos que eu já mostrei, que são os saquinhos que eu uso para colocar essas carnes. E também existem aqueles saquinhos Ziploc, que eu não tenho aqui para mostrar,
mas também são muito bons porque você pode colocar as coisas, vedar bem e depois pressionar ele para ele ficar super fininho e não ocupa muito espaço no congelador. Então agora eu vou etiquetar tudo isso, os saquinhos, já colocar essa carne no congelador para não ficar muito tempo fora da geladeira, enquanto as minhas carnes aqui esfriam pra gente colocar dentro do potinho. E eu acredito que em 3 horas eu vou terminar tudo. Depois de eu etiquetar, enquanto eu espero a minha carne terminar de esfriar, eu já vou dar uma ajeitada na cozinha. E é isso aí. Cinco para as 5 e eu já terminei todas as minhas bases alimentares. Como vocês podem ver, eu já coloquei tudo nos potinhos. As minhas carnes eu já etiquetei, já estão todas no congelador. Agora o que tá aqui em cima eu só vou esperar esfriar mais um pouquinho para tampar, porque é importante a gente esperar esfriar para tampar, porque sabe quando você congela alguma comida e depois você abre e fica aquele gosto meio insonso? É porque quando você fechou o potinho, tinha vapor ainda da comida que soltou, e aquela água do vapor vai ficar em contato com a comida e vai deixar aquele gosto de congelado. Por isso que é importante você esperar esfriar para depois tampar e levar direto para o congelador. Então, gente, eu levei menos de 3 horas para fazer tudo. Então, eu investi, digamos assim, 2 horas e 45 minutos para fazer todos esses preparos e mais o tempo, 1 hora e meia de mercado e planejamento. Então, digamos que eu investi cerca de 4 horas para fazer todo esse processo e eu vou mostrar para vocês como esse investimento de 4 horas depois vai me retornar no dia a dia com mais tempo, menos desperdício e principalmente menos estresse. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse processo comigo. É um processo que, como eu comentei, eu faço uma vez por mês, mas como eu disse também lá no começo do vídeo, você não precisa fazer igual eu faço, que é reservar tipo uma tarde inteira para fazer isso. Você pode fazer picado e tá tudo bem, o importante é fazer. E se você fizer, não esquece de me contar, deixar nos comentários que eu vou adorar saber se funcionou aí para você. Então é isso, muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!